uma decepção, de uma consulta que falou que tu ia ter que ficar assim, ou seja, quebrou toda a esperança tua ali. Nossa. E aí veio com o Dr. Rafael aqui, ele conversou contigo e disse que teria chance de acontecer uma solução, né? Como é que foi essa experiência na consulta quando tu chegou aqui, desde o atendimento, até quando falaram no telefone contigo ali para marcar e tal, essa jornada toda, tu lembra como é que foi? O que tu achou, o que te fez sentir que era aqui que tu tinha que fazer? Eu vim aqui, não foi com a intenção de recuperar a estética para chegar nesse nível, né, que eu cheguei. Eu não tinha essa expectativa, isso aí para mim não existia. Eu vim aqui só com a esperança de como se diz, como se fala, não é corrigir, é o que eu sempre fazia, dar uma melhorada. Não é nem a melhorada a palavra que eu estava refletindo hoje. Era dar uma corrigida assim mínima, né? Eu não tinha esperança de resolver o problema. Eu pensava assim, eu vou lá, vou tirar o que eu tenho, vou colocar outro dente aqui para tal. Só para amenizar, a minha esperança era só amenizar, a palavra é essa que estava na minha mente. Eu vou lá só para amenizar a minha situação, porque resolver não vai. Eu pensava, isso é mais uma propaganda enganosa, coisa assim, porque tem muita coisa que você vê na mídia que você não pode acreditar, e eu não acreditei mesmo. Falei, eu vou lá para ver se eu consigo amenizar a situação. Quando eu cheguei, que ele falou que tinha a possibilidade de chegar a mordedura quase normal, que seria ponto 1, seria quase a mordedura correta. Eu fiquei, assim, numa expectativa boa, concordei, mas não acreditei em momento algum. Eu só fui acreditar o dia que o Dr. Gabriel colocou o protocolo a primeira vez, no primeiro teste que fala, né? Na prova dos dentes aí. Na primeira prova que ele colocou, eu olhei pro espelho, cara, ali eu tremi na base. Uau, que legal. Ali tipo, chorei por dentro de felicidade. Não chorei, porque assim, eu, infelizmente não gosto muito de chorar. Não é muito difícil, né? Não sou insensível, mas é o meu jeito de ser. Mas ali eu vou falar pra você, foi uma emoção muito grande que eu senti por dentro. Quando eu olhei, eu me vi do jeito que eu tô hoje. Olhei pro espelho, eu olhei e falei, cara, eu falei pra ele, cara, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Que massa. Falei, não, isso não é verdade. Aí fiquei ali, aí eu tinha que tirar rápido, porque ali era de gesso, não é de gesso, é de... Era de cera. É de cera, né? Uhum. E tem que tirar rápido. E eu não queria tirar, eu queria continuar. Aí ele falou, não. Ir embora já com... Não, eu queria continuar ali. Daí ele falou, não pode demorar muito, isso aqui tem que ser rápido. Ainda enrolei um pouco ele. Ainda enrolei um pouco ali, porque eu não queria tirar realmente, eu queria tirar uma foto, já queria fazer uma selfie ali, todo empolgado, né? Uhum. Daí ele, não, tem que tirar mais rápido aqui, porque pode cair e tal, pode desmontar e tal. Daí eu tirei, mas a minha vontade era continuar ali e já ir para casa. Que legal. Essa fase aí que é da prova dos dentes, né? Tem gente que talvez não conheça. O paciente faz a cirurgia, né? O teu caso foi carga imediata. Carga imediata de 7 a 10 dias já está com o dente definitivo. Só que nesse meio tempo, o Enivaldo tinha que aprovar, tinha que olhar os dentes e aprovar se era aquilo que ele queria, né? E aí a gente tem a possibilidade de mudar alguma coisa. Então é feito numa cera que é molinha, a gente consegue moldar aquilo ali. Né? Muitas vezes já vem pronto, da casa perfeito, e às vezes tem que dar uma ajustadinha. O paciente opina, né? Ele dá opinião se ele gostou, se tem alguma coisa que ele quer fazer de diferente. Isso dá muita segurança na hora de ficar pronto. Isso é incrível, é assim, maravilhoso, porque a pessoa escolhe a cor. Se eu tivesse uma fresta aqui na frente, anteriormente, eu poderia continuar com ela. Se eu tivesse uma foto com uma frestinha... Ou um dentinho torto, um dentinho torto, um menor ou maior, eu falasse para o Dr. Gabriel, ele poderia deixar do mesmo jeito. Exato. Se eu tivesse uma foto, bem natural, né? Se eu tivesse uma foto e mostrasse para ele, fazer igualzinho. Mas eu queria era assim mesmo. Aí perguntou a cor, eu falei, não, eu quero branco. Eu lembro que era branco, eu quero branco. Eu vou cuidar para ficar bem branquinho. Agora eu tô cuidando, nossa. Que legal, cara, que legal. Tu lembra, assim, tu falou bastante sobre essa tua jornada, né, que foi uma história de vida de superação, né? Tu passou por dificuldades, né? Você veio de uma família humilde, que morava no interior, não tinha muito acesso a recurso e tal. Tu lembra depois que tu saiu de casa e tal, e tu começou a perceber que teu sorriso estava atrapalhando, né? Atrapalhando teus relacionamentos, teu trabalho, oportunidades que tu perdia, ou que tu era desligado da empresa, que tu sabia que era por causa da tua aparência, né? Qual que era o teu maior medo nessa época? Tu lembra? O medo é assim, a gente tem responsabilidades, né? A gente tem família, a gente tem
tem contas a pagar, a gente tem N coisas que a gente tem que fazer. E isso interfere na tua vida profissional. Aí você tem que, às vezes, ter um trabalho que não é o que você quer. De repente você chega numa empresa que seria bom para um salário bom, mas você é habilitado assim profissionalmente, mas você não tem a tua estética. Aí você começa a trabalhar ali e sempre tem pessoas que observam isso, né? Gerentes e tal, que observam. Então eles vão simplesmente falar, a gente não precisa mais do teu trabalho. Eles não vão falar porque tua estética ou você tem problema nos dentes. Sim. Mas você sabe que é isso. Trabalhava melhor que os outros e acabou sendo mesmo trabalhando melhor, mesmo sendo mais profissional, mesmo tendo mais conhecimento. Aí acaba interferindo, queira ou não queira, interfere. Somente com quem trabalha direto com atendimento ao público, né? Aqui eu trabalho com atendimento ao público, sou atendente de balcão. E trabalho direto com o público. Então, se você não está bem apresentado, se você não tem seus dentes, isso acaba interferindo. Infelizmente, pelo menos no Brasil é assim, né? Nas melhores empresas, assim, nas que tem, nas mais renomadas, é assim que funciona. E tem outra, né? Você tem essa questão do superior te analisar e ver que a empresa tem uma imagem também a zelar, né? Porque a empresa, às vezes, ela tem lá ela investe em várias coisas, tem um padrão de estético que a empresa, uniforme, boa apresentação, a pessoa está com higiene adequada. No teu trabalho lá trabalha com alimentos, né? Então tem que estar super bem higienizado, e a comunicação ali da saúde bucal, ela tem a ver com a higiene também, né? E aí, só que tem uma outra coisa, de você mesmo ser aprovado por ti mesmo, de se olhar no espelho e ter confiança. Tu me mostrou uma foto antes aqui e disse para eu olhar pro teu olhar, como é que tu tava no dia que tu veio para fazer cirurgia, que era um olhar, parecia que tava sugado, assim, um olhar pesado, né, Era depressivo mesmo. Depressão. Era depressivo. Como você falou, são 3 classes, né? É a empresa, é o consumidor e é você. A empresa, ela tem que olhar com os olhos do consumidor. Você atende um cliente, ele olha para você e ele percebe, né? E você mesmo se sentir bem consigo mesmo. Você sabe que você não tá legal, você não está bem para exercer ali a tua função. Você está ali porque você precisa, mas você sabe que não está legal. E você não tem outra opção, você não tem o que fazer. Então aí é onde entra assim, a inteligência da situação. Aí é onde você tem que ser inteligente. Aí, como se diz, eu vou elogiar você agora. Vou elogiar você. Eu fiz uma coisa que você falou em um dos teus podcasts, antes de ver o podcast, onde você fala que às vezes a pessoa investe num carro, numa casa, e não investe na saúde. Quando eu vi o vídeo lá da clínica aqui, falando sobre o protocolo, eu estava procurando um carro. Uau, caraca. Eu estava com um dinheirinho guardado, procurando um carro para dar uma entrada, pensando num carro. E o vídeo passou ali. Aí eu peguei, salvei o WhatsApp, mandei uma mensagem, isso era um fim de semana. E aí eu vim aqui e abandonei. Falei, o carro, se um dia Deus permitir, eu compro e não vou me preocupar com isso. E abandonei a ideia do carro. Depois, mais pra frente, eu vi seu podcast falando, às vezes a pessoa investe no carro, na casa e não cuida de si mesmo. E se não cuidar de si mesmo, não vai adiantar ter o carro ou a casa. Então é inteligência, né? Aí é onde entra o raciocínio. Quando eu vi o podcast, eu falei, eu fiz o que eu fiz. Eu fiz exatamente o que ele falou ali, ó. Fez certo. Valeu. Eu achei legal, me identifiquei. Hoje que tu já fez, tu acha que tu escolheu certo? Cara, o melhor investimento que eu fiz na minha vida foi isso, né? Porque sem esse investimento, para cuidar do meu sorriso, eu não ia conseguir mais nada. Isso ia investir na minha vida profissional, vida social, vida relacionamento, influencia em tudo. Com certeza. Isso que tu falou também, olha só, presta atenção, né? Quantas vezes tu já falou aqui que tu perdeu oportunidades, perdeu emprego por causa dos dentes? Então, muitas pessoas, elas pegam e pensam em coisas, primeiro, né? Isso acontece muitas vezes porque elas não sabem a identidade delas, elas acham que elas não são importantes, ou elas ouviram lá na infância isso aí, como se fosse uma verdade, às vezes até do pai e da mãe, coisas que fizeram ela acreditar que ela não é importante. E aí ela vai lá e começa a querer criar essa importância comprando coisas, é como se fosse uma fuga, né? E ela para de olhar para si, tudo vem antes da pessoa. Então assim, eu acho que é fantástico e é fundamental a pessoa desejar carro, desejar ter uma casa boa, né? Por que não?
O problema é quando ela coloca isso antes de si própria. Então, agora tu tá com o teu dente. Eu tenho certeza que a tua relação no teu trabalho vai mudar, as pessoas estão te olhando diferente já. E isso vai trazer o que para ti? Confiança interna, tu tá olhando para ti com confiança, isso passa para fora. As pessoas, eu percebi já a diferença tua aqui só de olhar quando você vem aqui. E aí o que acontece? Tu acha que vai ter mais ou menos oportunidades na tua vida, financeiramente falando? Isso vai refletir completamente nas tuas oportunidades de comprar o carro que tu deixou para depois, entendeu? Eu fiz um treinamento no espelho quando chega um cliente no balcão. Antes eu falava bom dia, esperava o cliente falar, ficava bom dia, fazia assim. Eu chego lá, bom dia! Aí, ó. É desse jeito, boa tarde! Aí treinamento, né? Eu fiz esse treinamento no espelho para eu me sentir bem comigo mesmo, porque eu ainda demorei para me entender, sabe? Eu me achava estranho, porque eu nunca me vi dessa forma. Sim. E eu me achava estranho, foi mais de mês, aí eu dava risada e me sentia mal, porque pô, parece que estava alguma coisa estranha. Daí eu comecei a fazer isso no espelho. Aí eu olhava pro espelho, bom dia, para ver como que era, né? Para ver se estava legal. Agora já chega um cliente lá, bom dia, já virou, tá de praxe. E tu percebe a diferença no olhar do cliente quando tu... Não, aí o cliente já dá um bom dia alegre também. Às vezes o cliente chega estressado ali, a gente percebe, né? Na leitura facial, ele tem... Caramba! Eu tenho bastante tempo de balcão, então você olha para a pessoa, sabe? Se ela está estressada, se está triste, se ela está mal-humorada. Daí você dá um bom dia, você vê que a pessoa dá uma relaxada, ela dá uma tranquilizada, ali fica fácil o atendimento, né? Aí quando você... até o dia da pessoa, né? Ela chega lá estressada, já muda até o humor. Aí você chega para a pessoa, bom dia. Sério? Se ela não está bem, ela vai ficar igual ou pior. E daí para você atender ela vai ser difícil. Sensacional. Para você fazer teu atendimento ali, fica aquela coisa pesada ali. De repente a pessoa passa lá no gerente, lá na frente, alguma coisa, e fala, ó, teu açougueiro lá é mal-humorado, é ignorante, fala um monte de coisa. Isso é um julgamento que tem, né? Tu ouviu muito isso aí já, dizendo, o Rivaldo é rabugento, não é simpático. Eu não ouvia isso porque eu tentava atender as pessoas com educação, assim, com respeito. Mas eu não tinha alegria, né? Mas eu sabia o meu limite. Porque não adianta também a pessoa ter um sorriso e ser mal-humorado e ser mal-educado. Pode ter o dente perfeito, pode ser com certeza normal, mas se a pessoa não ter não ter ética, não ter cultura, não ser profissional mesmo, pode ser perfeito. Ele vai ser julgado como mal-humorado, como mal-educado. É o bom dia, você ser gentil com a pessoa, né? De repente é um cadeirante, é uma pessoa que está ali de muleta, por exemplo. Você fala, só um minutinho, eu vou levar lá no caixa para você sua compra. São detalhes assim que enobrece o exercício da tua função, né? Com certeza. Não é o que você tem, não é o teu sorriso, não é nada disso. Então eu conseguia atender bem as pessoas, mas hoje eu não consigo atender bem. Hoje eu consigo atender com perfeição. Uau! Esse investimento me possibilitou atender com perfeição. Eu achei muito legal isso aí, tu falar que um sorriso teu muda muitas vezes a perspectiva da outra pessoa. O dia dela estava meio tenso ali, tal, com um sorrisão desses aí ela já olha diferente, né? E eu acho que isso que tu falou também é muito legal, porque as pessoas, às vezes, elas têm tudo na vida. E elas não sorriem, elas são tristes, elas sempre querem outra, mais e mais, mas é uma característica que eu vejo em você, é uma característica de alguém que tem gratidão, né? Não é só princípios, eu tenho gratidão, você é grato, então você está sempre agradecendo por tudo que acontece. O que traz isso, né? Alegria para dentro do teu ser, né? A gratidão, ela tem esse poder.